E aí sim vamos libertar-nos das nossas expectativas e vamos ser capazes, vamos tirar os óculos e vamos ser capazes de ver a realidade muito mais próximo do que ela realmente é. As pessoas como elas são, as coisas como elas são e as situações como elas são. Olá, meu nome é Nádia, eu sou reprogramadora mental. O Detox Mental é um projeto que eu criei para expandir a consciência. É esse o segredo da felicidade. Podes saber mais no site da secrettobehappy.com. Espero lá por ti. Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre aversão. Eu pus aversão, repulsa, ok? E amanhã, deixei para amanhã uma outra sombra que está muito ligada à aversão, que é o apego. Na verdade são duas faces da mesma moeda, aversão e apego, mas como eu percebi que não iria conseguir em 15 minutos falar de ambas, resolvi então separá-las. Hoje falamos de aversão, amanhã iremos falar de apego. Então, aversão, vamos a isto. Aversão, repulsa, de que é que elas se tratam? De que é que se trata? Trata-se de algo que nos causa incómodo, desconforto e por esse motivo nós rejeitamos. Nós rejeitamos aquilo que nos causa incómodo ou desconforto. E aquilo que nos causa incómodo ou desconforto podem ser quer coisas, quer situações, quer pessoas. Porquê que isto acontece? Vamos lá pensar um bocadinho. Bem, se é algo que nos incomoda, com o que nós não nos sentimos identificados, por exemplo, que nos causa desconforto e algo que nós rejeitamos, isto tem sempre a ver também com uma imagem que nós fazemos acerca de nós próprios. Imaginem, eu tenho uma imagem e eu rejeito, eu tenho aversão, por exemplo, a bens materiais, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito espiritual, então eu tenho aversão a bens materiais. Provavelmente eu não sou tão espiritual assim, porque senão eu não teria aversão, eu pura e simplesmente não teria interesse neles. Posso achar que sou espiritual e, portanto, lá está, tem a ver com esta imagem de nós. Na imagem que eu tenho de mim própria, aquilo não se coaduna, aquilo não se identifica com a imagem que eu construí de mim própria. Depois também está muito relacionado com as nossas expectativas, com aquilo que nós acreditamos que deve acontecer, que deve ser. Nós formamos expectativas e mesmo a própria imagem de nós próprios é uma espécie de expectativa que nós temos de nós mesmos, não é? Mas as expectativas também pode ser quer quanto aos outros, portanto, quanto às pessoas, quer quanto às situações. E as expectativas, esta formação de expectativas, ela está ligada a uma ideia de controlo, a uma ideia de que eu controlo aquilo que pode acontecer, aquilo que eu controlo o futuro de alguma forma, de que eu tenho algum controlo sobre a realidade. Então, também está ligada, a expectativa também está ligada a uma não aceitação da impermanência. O budismo fala bastante disto e eu também irei falar um bocadinho acerca disto. Mais uma vez, os detox não têm qualquer conotação religiosa, mas eu falo do budismo aqui enquanto filosofia até, não é? Então, é esta ideia de eu acho que controlo as coisas e como eu tenho esta ideia de controlo, eu não aceito as coisas como elas são. Eu formo uma expectativa de como elas devem ser e depois, se a realidade não corresponde a essa expectativa, eu fico com esta sensação de incómodo, de desconforto, porque eu acho que deveria ser daquela maneira, e então eu rejeito, eu sinto essa aversão, essa repulsa. Vou-vos dar alguns exemplos. Ontem falei da inveja, posso pegar nesse exemplo. Vamos imaginar que eu sinto aversão a pessoas invejosas. Eu detesto pessoas invejosas, eu fujo daquilo, é uma repulsa que eu não suporto pessoas invejosas. O que é que acontece? Eu, na verdade, tenho uma expectativa de que as pessoas deveriam ser de uma forma diferente. Eu não aceito as pessoas como elas são. Eu exijo que as pessoas fossem como eu acho que elas deveriam ser, ok? Posso estar a fazer uma imagem de mim própria, eu posso achar que as pessoas devem ser todas iguais a mim e eu ter aversão e rejeitar todas as pessoas que não são iguais a mim ou iguais àquela ideia que eu tenho.
E, portanto, isto pode acontecer e acontece bastante nos relacionamentos. Quer em qualquer tipo de relacionamento, mas vamos pegar nos relacionamentos amorosos, que são aqueles que nós sentimos talvez com mais força, né? Que estão mais próximos. Imaginem, duas pessoas conhecem-se, começam ali a sair e tal, e eu idealizo naquela pessoa aquilo que eu quero para mim. Eu idealizo naquela pessoa, eu coloco naquela pessoa a expectativa da imagem típica da pessoa que eu quero ao meu lado, daquilo que eu quero para mim. E, portanto, eu tenho uma imagem da pessoa ideal que eu quero ao meu lado e eu vou olhar para aquela pessoa e, através da minha percepção, e vejam também o detox da percepção, falo lá sobre isto, eu vou filtrar tudo aquilo que eu não quero ver, tudo aquilo que não valida a imagem que eu formei, da expectativa que eu formei da pessoa que eu quero ao meu lado. Então eu vou, imaginem, eu quero ao meu lado uma pessoa que é generosa e eu vou, é como se eu ficasse cega, eu vou filtrar todas as características daquela pessoa que não se coadunam com essa característica. E vou sempre, portanto, isto tem a ver com a percepção, não vou aprofundar aqui, vejam o detox da percepção. E, portanto, o que é que vai acontecer? Como eu formei uma expectativa relativamente àquela pessoa e aquela pessoa, a pouco e pouco, eu vou percebendo, porque a realidade é diferente, a pessoa é diferente, e eu vou percebendo que aquela pessoa, afinal, não corresponde à tal expectativa que eu tinha dela. Então, eu vou ganhando aversão às características daquela pessoa que eu não aceitei de princípio. Aquelas características que são características da pessoa, mas que não estavam incluídas no pacote das expectativas que eu criei. E eu vou ganhando aversão. Porquê? Porque logo, a princípio, eu não aceitei, eu não olhei para a pessoa como ela era. Eu apenas achei que a pessoa deveria ser como eu imaginava. E então, como eu não aceito, não a aceito, não a vejo como ela é, eu vou ganhar aversão àquilo que eu não quero nela, que eu não aceito nela. Por outro lado, a aversão também pode surgir através de um mecanismo de projeção. Aquilo que já falámos também aqui, o espelho. O outro é um espelho de mim próprio. Então, aquilo que eu não aceito em mim mesma, e aqui muito relacionado com a questão das sombras, que temos vindo a trabalhar, vejam o primeiro detox sobre as sombras, o detox introdutório, em que eu explico que as sombras são todas aquelas características que nós não aceitamos em nós, com as quais nós não nos identificamos. E, portanto, as nossas características que nós temos aversão, às quais nós temos aversão, que nós não rejeitamos, que nós reprimimos e temos repulsa quanto a essas características. Muitas vezes, esta aversão que nós temos às nossas próprias características, a aversão que temos às nossas próprias sombras, ela é de tal forma forte que se torna inconsciente. Eu tenho determinadas características que eu tenho tamanha aversão que eu nem sequer consigo ter consciência de que eu as tenho, de que eu tenho aquelas características. Voltando à inveja, que é o exemplo de ontem, vamos supor que eu sinto inveja, mas eu recrimino de tal forma essa característica, eu recrimino de tal forma essa emoção, que eu não sou capaz de tomar consciência da inveja que eu sinto. Então, o que é que acontece? Como essa emoção, que é uma emoção natural, vejam o detox de ontem, como essa emoção, ela existe como qualquer outra, é uma emoção primária, que existe, básica, como qualquer outra, mas eu não permito que ela flua, eu não permito sentir, eu recrimino, eu coloco-a no meu inconsciente, eu fecho-a no meu inconsciente e ela está lá a tentar sair, a tentar libertar-se. Como é que ela o consegue fazer? Através do fenómeno da projeção. Ela projeta, para que eu tome consciência dela, ela projeta-se em todas as outras pessoas, nas pessoas que estão à minha volta. Então eu vou ver inveja
nas pessoas que estão à minha volta, mas eu vou ver de tal forma, aquilo vai incomodar-me de tal forma para que eu seja obrigada a olhar para mim e a olhar para aquilo que eu tenho para trabalhar em mim. Portanto, são estes os mecanismos de aversão. Porquê que eu sinto aversão? Como eu estava a dizer também, a aversão, ela surge de uma não aceitação. Ela surge de eu querer que ou as coisas, ou as pessoas, ou as situações sejam diferentes daquilo, de como elas são. Eu quero que sejam diferentes, eu não aceito que elas sejam como são. E então é aqui que o budismo diz que esta não aceitação, esta aversão, é uma fonte de sofrimento. Porque eu, de facto, estou a lutar contra a corrente, eu estou a lutar contra as coisas como elas são. Eu não posso mudar as coisas como elas são. Eu apenas me posso mudar a mim, não posso mudar o que é externo a mim. E por isso é que é tão necessário nós trabalharmos a nossa aceitação. A aceitação das coisas como elas são. Isto tem um nome, é a equanimidade. Eu devo trabalhar a equanimidade, que é pura e simplesmente a aceitação das coisas como elas são. Das coisas como elas são, das pessoas como elas são, das situações como elas são. E eu sei que as pessoas com quem eu trabalho, portanto os meus coaches, as pessoas com quem eu trabalho e que normalmente sentem muita frustração, muita aversão, que se sentem muito incomodadas, quando eu falo sobre isto elas dizem-me: "Oh Nádia, mas então eu vou passar a ser indiferente às coisas, eu vou passar a ser apático, eu vou passar a ser apática, porque se eu, para mim, para eu poder aceitar as coisas como elas são, para eu não sentir isto, então é uma total indiferença, é uma indiferença a ser de uma maneira ou a ser de outra." E a diferença, e não é, a equanimidade não é igual à indiferença. Enquanto que na indiferença eu não sinto as coisas, eu não me ligo às coisas, eu não tenho uma ligação às pessoas, eu deixo de me ligar às pessoas, eu deixo de me ligar às situações. Na equanimidade eu mantenho essa ligação, eu mantenho uma ligação, mantenho uma relação com as pessoas, mantenho uma ligação às situações. Eu só não permito que elas me afetem. Como? Porque eu olho para elas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem, não com a expectativa de serem diferentes. É essa a grande diferença. Eu mantenho esta ligação, mas uma ligação às coisas, à realidade, às pessoas, às situações exatamente como elas são. Porque eu dispo-me desta tal expectativa que é o que me causa sofrimento. Quanto a isto, eu gostava de terminar, depois ainda vos dou aqui umas técnicas, não é? Mas eu gostava de terminar com uma frase de Jean de La Fontaine, que diz que geralmente nós encontramos o nosso destino no caminho que nós escolhemos para o evitar. E é muito isto. Ao lutar contra algo, eu estou a fugir daquilo, não é? Portanto, é algo que eu não quero. Então, ao invés de eu me focar naquilo que eu quero e de eu me dirigir para aquilo que eu quero, eu apenas vou fugir. Então, eu vou andar, eu vou fugir ou olhar para o que eu não quero. Ao fazê-lo, eu necessariamente, como o meu foco é naquilo que eu não quero, naquilo que eu tenho aversão, necessariamente eu vou lá parar. Porque eu não estou a caminhar para onde eu quero, eu estou a caminhar precisamente para onde eu não quero. E, de alguma forma, eu escolho inconscientemente um caminho que me vai levar exatamente onde eu não queria estar. Como é que nós trabalhamos a aceitação? Nós temos que trabalhar os nossos pensamentos. Nós temos que aprender a observar os nossos pensamentos e a observar as nossas emoções. Isto faz-se através da meditação. Há várias meditações guiadas que vocês podem fazer, que é muito importante para que nós possamos viver acima dos nossos pensamentos e não sermos arrastados por eles e não criarmos expectativas. E aí sim vamos libertar-nos das nossas expectativas e vamos ser capazes, vamos tirar os óculos e vamos ser capazes de ver a realidade muito mais próximo do que ela realmente é. As pessoas como elas são, as coisas como elas são e as situações como elas são. Às vezes é preciso de ajuda, também estamos cá para ajudar. É isso mesmo que fazemos quando alguém não se sente capaz de se libertar
de toda essa expectativa sozinho, ok? E pronto, hoje era isto. Amanhã então vamos falar sobre o apego, para fechar aqui a Semana das Sombras. Haveria muito mais sombras para falar, mas achei aqui as fundamentais, as mais importantes. E portanto, cá vos espero amanhã. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Não percam o próximo Detox, porque nós também não.